E essa é a maior preocupação de Deus. É que um filho seu viva essa vida sem essa palavrinha-chave que rege tudo, propósito. Uma pessoa sem propósito, automaticamente ela é levada a uma crise de identidade. Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Qual é o meu valor neste lugar? Por que Deus me fez nascer nesta família? Qual é o meu propósito de existência? Por que estou enfrentando o que estou enfrentando? É uma crise basicamente voltada para um propósito. Mas quando você tem um propósito esclarecido, quando você tem um propósito claro na sua vista e automaticamente na sua vida, você compreende claramente que apesar das dificuldades, apesar das tempestades, crises, intempéries, problemas que vão surgindo ao longo do caminho, o que faz você continuar todos os dias, como é falado diariamente, o tal do 1% todo dia, é justamente a clareza de propósito que você tem. Se te falta clareza de propósito, automaticamente isso vai faltar uma questão apontada para o destino. E Deus, Ele não dá propósito se Ele não tiver um destino. Todas as vezes que Deus, Ele nos faz nascer em promessas, porque você sabe que promessa tem dia de nascimento. Promessa tem dia de nascimento. Deus tem dia para poder fazer nascer promessas. E essa promessa nos aponta para um propósito, que automaticamente nos direciona ao lugar que nós esperamos. Pois bem, esse é o Deus que a Escritura apresenta para nós. É um Deus que não trabalha, e eu gostaria muito que você cravasse isso no seu coração. Deus não trabalha com aleatoriedade. Deus não trabalha com aleatoriedade. Não tem aquela famosa frase: se não tem tu, então vai tu mesmo. Com Deus não funciona assim. Na falta desse, faz com esse. Com Deus não funciona assim. Deus não trabalha com aleatoriedade. Deus trabalha com uma coisa chamada propósito. E quando Deus, Ele esclarece o propósito, isso faz com que a sua misericórdia e a sua graça sobre a nossa vida se renove a cada manhã. Como diz a própria Escritura, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso dá combustível para a gente poder caminhar. E Deus, gente, é muito, ouça isso, Deus é muito, muito, muito mesmo envolvido com uma coisa chamada organização. Porque Deus descarta coisas aleatórias. Por exemplo, você não está aqui por aleatoriedade. Você não está aqui porque, poxa vida, me faltou propósito nesse sábado à noite às 19 horas. Talvez no teu ponto de vista, pode até ter faltado. Só que na ótica e na organização dessa grande agenda de Deus, Deus havia preparado o cenário. Deus havia preparado a ocasião para que você estivesse aqui. Porque Deus não traz pessoas aqui que não tenham propósitos. Então, já que eu falo para um grupo seleto, já que eu ministro para um grupo seleto de eleitos em Cristo Jesus, Deus está nos conduzindo na noite desse dia a uma visão mais clara do que é que Ele espera de nós no ano de 2026. Deus está nos apontando não só um norte, Deus está nos apontando simplesmente o destino para o propósito pelo qual você está aqui. Fique em paz.
por mais que isso na tua cabeça não esteja tão claro, por mais que isso para você não esteja tão transparente, em algum momento na história não esteve claro para ninguém. E você percebe isso na sequência da leitura do livro que fizemos. A Bíblia diz, por exemplo, em uma ocasião onde não havia organização, onde o caos tomava conta, onde havia desordem, onde faltava propósito, onde faltava uma série de coisas. Olha como a Escritura menciona o surgimento de todas as coisas. E a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso tem propósito? Isso tem destino? Em hipótese alguma. Só que olha como Deus, Ele trabalha sobre aquilo que não tem propósito, não tem destino e não tem clareza para onde está indo. Deus, ele diz assim: e a terra era sem forma, a ausência de padrão. E a terra era vazia, a ausência de conteúdo. E as trevas estavam sobre a face do abismo, a ausência de luz, de clareza. Só que tudo aquilo que não tem forma, tudo aquilo que falta conteúdo, tudo aquilo que tem ausência de luz, Deus, ele faz questão de trabalhar sobre uma matéria caótica. Talvez você tenha uma casa, mas te falta forma de um lar. Talvez você tenha um trabalho, mas te falta a forma de um propósito. Talvez você tenha basicamente tudo, só que te falta forma. Uma coisinha que nós chamamos carinhosamente de organização. Mas Deus ama pegar coisas desorganizadas e organizar tudo que está na desordem. Se você entrou por um acaso aqui sem forma, se preocupa não, que Deus vai te dar uma formatação de acordo com aquilo que Ele deseja. Irmão Douglas, e o que é que Deus deseja? Que todos nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, transformados de glória em glória. Se em algum momento você estava sem forma, você está no lugar certo. O Espírito de Deus está olhando para você e está dizendo: ele está um pouco diferente de Jesus, não é verdade? Mas vamos lapidá-lo nesse quesito, vamos lapidá-lo nesse padrão, vamos deixá-lo na formatação do Filho de Deus, ao ponto que em algum momento da vida dele, não sei quando, ele chega a dizer assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou primeiro. E o próprio Paulo falava: olha gente, eu não sei se é vantagem eu estar vivo ou se é vantagem eu estar morto. Porque assim, Paulo morreu e o que eu faço agora não são mais os meus propósitos. Eu vivo para o propósito de Deus. E você está no lugar certo para ser formatado segundo a imagem do Filho de Deus. Mas a ausência de forma não é só o problema. Às vezes também lhe falta conteúdo. Coisa triste é quando falta conteúdo em uma pessoa. Você olha para ela e fala: rapaz, de 10 palavras que esse irmão fala, você não aproveita uma. A ausência de conteúdo. Só que a Bíblia diz que tudo aquilo que está fora de padrão, tudo aquilo que está fora do formato, tudo aquilo que está fora da equação de Deus, da organização de Deus, Deus ele também preenche de conteúdo. E olha o que Paulo fala, se não salvo engano, a carta dele aos 2 Coríntios, que ele diz assim: temos ouro, tesouro em vasos de barro. Para quê, Paulo? Para que a excelência do poder não seja nossa, mas a excelência do poder seja dele. Ou seja, para quem não tinha conteúdo nenhum, agora carrega esse tesouro em vasos de barro. Mas que tesouro é esse? Esse tesouro não é apenas
um valor monetário. Esse tesouro é o selo, é a garantia de que em algum momento, quando a trombeta soar, como você tem este selo de reconhecimento, que você é autêntico filho de Deus e co-herdeiro, isso te dá a legalidade de desfrutar algumas coisas que estão reservadas na eternidade para você. E Paulo chama isso de penhor, que nada mais é do que a garantia do que desfrutamos hoje aqui. É apenas uma leve amostra do muito que está reservado para nós de eternidade a eternidade. Se você pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele.